TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Bastante gripado. Alô, pessoal. É uma satisfação estarmos, o programa Enfoque Espírita, entrando em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para todos, tá certo? Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e também às quintas-feiras, às 0h30. Nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser assistido pela internet www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e pelo Instagram também, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Petrópolis, lógico, Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e também Teresópolis, canal 21, que vão ver uma excelente programação, notícias, enfim, uma infinidade de atrativos para os nossos dias, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso amigo e irmão Carlos Gama. As suas considerações iniciais. Senhores telespectadores, é com uma alegria muito grande. O tempo passa, estamos de novo aqui, apesar de uma gripe forte que nos está castigando. Mas, enfim, estamos aqui para divulgar a doutrina espírita, porque quem é fiel à doutrina espírita sabe que a gente tem a felicidade que não existe nada mais racional do que a doutrina espírita. Ela veio todo do puro, não foi inventado, criado por essa ou aquela pessoa. Não é só naquela condição, mas foi analisando fenômenos mediúnicos que até hoje acontecem em todo o mundo. O próprio cristianismo é prova disso. Então tem muitos espíritos se manifestando e a doutrina espírita está exatamente para acertar essa situação, sempre que possível, esclarecendo aonde a verdade se coloca em caráter permanente. Perfeito. Um bom programa para todos. Então, passamos agora a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Me desculpem. Vamos lá. Capítulo 73, título Excesso. Abre aspas. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos na Bíblia, em Marcos, capítulo 8, versículo 36. E Emmanuel discorre da seguinte forma: enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta
abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra, atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Olha que coisa interessante, é o famoso excesso, não é isso, gente? Então a gente vê como as coisas funcionam. Que tenhamos o mínimo de roupa, claro, nós temos que nos vestir, mas ter além do que nós possamos e venhamos a usá-los é excesso. E outras pessoas, às vezes, não têm. O que fazer, então? Vemos, então, que podemos doar um pouco daquilo que nós temos para terceiros, que muitos estão, às vezes, precisando de um agasalho, de uma camisa, de uma calça. Para as senhoras, um vestido ou uma blusa também, sem problemas. Mas dê, por favor, dê em condições para que a outra pessoa possa usar. Não é, eu não gosto disso mais, então doa tudo rasgado. Não. Isso não é caridade. Tá bem. Então, isso é assistencialismo. Mas quando essa doação vem do coração, aí vira caridade. Porque a gente vê a necessidade do outro. Não é isso, Gama? Sem dúvida nenhuma, Beckmir. Então... A gente às vezes fica deslocado, mas não tem outro jeito. Os recursos não são os maiores. Exatamente, concordo com você. Então, gente, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos estudando sobre o perispírito, porque Kardec colocou em muitos livros, no Pentateuco, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, na Gênese, nas revistas espíritas que ele copiaram tudo e colocaram em 12 volumes. E também em obras póstumas, em o que é o Espiritismo. Então, nós vemos como é importante e a importância que Kardec deu ênfase no Pentateuco, para que nós possamos e venhamos a entender o que é o perispírito. É um corpo que faz ligação com o corpo físico, tá certo? Então, nós vemos que no capítulo 4, lá no item 56, tá? Nós vemos que
Perdão, 55. Olha só que interessante. 93, não? Não, eu só estou pegando ainda do livro dos médiuns, tá certo? Depois a gente passa para o 93, tá bom? Que é do livro dos espíritos, tá? Então vamos lá, olha, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, todas as nossas coisas que venhamos a fazer em prol de terceiros é crédito para a gente. Lógico que nós temos que passar pelas nossas aflições, porque nós erramos no passado. Então nós temos que nos arrepender, reparar e expiar esses erros. Mas à medida que nós vamos evoluindo, o grau de intensidade vai diminuindo. Mas nós temos que passar pela expiação. Não é isso? Passamos agora, então, para o item 57. Depois voltamos ao livro dos Espíritos. A natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Porque lá, uma das famosas aparições foi exatamente da Kate King, né, Gama? Que se materializou na frente daquele estudioso que assim o fez e verificou que, com aquela névoa, vamos dizer assim, o espírito, ele materializou o rosto dele, aliás, no caso é de uma moça, e fez aparecer para aquele pesquisador. Ora, isso quer dizer que nós temos uma vida espiritual depois que nós deixarmos o nosso corpo físico. Tá certo, Gama? Certo. Isso. Então, passemos então... Ou seja, nós temos um corpo que é verdadeiramente imortal. Imortal, exatamente. E ele vai se depurando, né, Gama? De acordo com o grau evolutivo de cada indivíduo. Do ponto de vista moral. Exatamente. Do ponto de vista intelectual, afeta no sentido de facilitar a penetração das mensagens. Porém, não tem nenhum valor. O valor mesmo é o conteúdo dele na sua essência. Exato. Então, hoje nós estamos encarnados na Terra. Muito bem. Então, o nosso perispírito está todo baseado na estrutura física do planeta Terra, que é o oxigênio, nitrogênio, azoto e outros produtos químicos mais. Se você for para um outro orbe, claro que você vai adquirir o perispírito naquele outro órgão de acordo com as constituições físicas daquele orbe. E não pensar que seja a evolução que faz com que ele seja mais concreto. Pelo contrário, vai ficando cada vez mais puro. Mais sutil. Tá vendo? Então, gente, cada vez que nós vamos evoluindo, ele vai ficando mais sutil. Não quer dizer que ele vai desaparecer, a não ser para com espíritos elevadíssimos. Só depois de umas certas revelações do mundo espiritual, certo, é que o pessoal absorve a notícia que aqueles que se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Como explicar isso? Explicar e que esse corpo também é espiritual, de uma matéria diferente. Então, por isso mesmo,
ele responde à matéria de forma diferente à nossa. Certo, tá? certo. Aham. Mas atingindo, quando possível, quando as circunstâncias permitem, uma possibilidade muito rica de conhecimentos a serem transmitidos e absorvidos por nós. Certo. Aliás, né, Gama, você sempre disse uma coisa muito interessante. O perispírito nada mais é do que um pendrive de computador. Tudo que você faz fica registrado nesse pendrive. Nessa memória. As coisas boas, as coisas más, as coisas que você já fez e já se redimiu. Apagar no sentido total você não consegue. Não consegue. Porque aquilo foi criação de livre-arbítrio seu, não é isso? Exatamente. Tá certo. Então, passemos, então, lá na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, 93, né, pessoal? Que se fala sobre o perispírito. Então, ele diz assim, olha a pergunta. Qual a pergunta? 93. Ou o senhor quer uma outra? Ou o senhor quer outra? Ou não, tá na mão. Tá bom, então vamos lá. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Olha a resposta. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Nós é a espiritualidade. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Olha que coisa interessante. Por que transportar-se aonde queira? Porque quando você dorme, você sai do seu corpo, não é isso, seu Gama? É isso. Então você pode ver também que isso aí se completa quando você está falando da pergunta que vem diretamente vinculada à alma. Uhum. Então você procura e vê que existe um laço. Esse laço, então, é energético, ou seja, a pergunta 135. 135, certo, certo. Então, nós vemos que, olha que coisa interessante, né, gente? Porque tudo vai nos ajudar a redimirmos dos nossos maus hábitos errados. Olha a pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. O laço que liga a alma ao corpo. Então, eu não vejo, mas ele está comigo? Está comigo, com certeza. Só que esse laço é muito tênue entre o perispírito e o corpo físico, tá certo? Isso. Olha só, olha a pergunta A. O senhor quer fazer, Gama? 135A. A. Eu vou repetir a pergunta, porque depois é a letra A. Certo. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? A. O laço que liga a alma ao corpo. E de que natureza é esse laço? Semimaterial. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Quer dizer, isso já está explicando que se viesse explicar o que é o espiritismo, de onde saía parecia milagre. Isso. E não é milagre. É manifestação dessa energia. Certo, certo. Então, nós, eu, você, todos nós, sem exceção, encarnados e desencarnados também, porque o desencarnado também tem algum tipo de matéria. Certo. Né? Então, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Pode vê-las. Ah, sim. Primeiro, o corpo ou o ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, é um corpo de matéria.
Isto. tá? Energética, mas é matéria. É. O segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Mas, Gama, antes de nós continuarmos, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Perfeito, Tá, vamos em frente. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos conversando a respeito sobre perispírito. Aliás, já vemos fazendo isso em outros programas, para justamente todos possam fixar esse conhecimento, tá certo? Passamos então para qual então? Qual pergunta, Gama? Além da 135? Bom, você pode pegar a pergunta, falou 136, não foi? 135. Então vamos para a 136, é isso? 136, letra A. Ah, então vamos lá. Pode o corpo existir sem a alma? Isso é muito importante entender. Ah, sim, pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Quer dizer, antes ela pode sair várias vezes do corpo, mas vai prejudicando a situação onde ele está. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, do momento em que houve o rompimento do cordão umbilical, que liga esses corpos, não há como, entre aspas, ressuscitar aquele corpo, porque foi rompido aquele cordão, tá certo? Agora, se não houve o rompimento, ele pode voltar sim. Aliás, nós temos isso na Bíblia. Lá na filha de Jairo, as pessoas diziam: Jesus, ajuda a minha filha, porque ela morreu. Aí ele diz para ela: não, ela apenas dorme. O perispírito pode ter se afastado momentaneamente. Momentaneamente. Mas nada também de rompimento. E aí Jesus ora e ela acorda e fica entre todos aqueles. Para Assim deixar isso bem mais claro, a gente podia apontar uma outra coisa, tá? Sim. É que existe um laço que prende o espírito ao corpo físico. Sim. Tá? E prende mesmo. É um laço espiritual. Então,
É como hoje em dia a gente trata com tanta naturalidade certas coisas que são atômicas ou não, de repente você não vai pegar um corpo que quando você chega com a, a peça eletrônica própria, ele acusa que ali tem energia. Não é isso? Pois é como acontece em relação à pergunta que fala de que laço espiritual é esse. Está na pergunta 138 e 139. Mas, certo. Para não aprofundar isso mais, pode o corpo existir sem a alma? Pode. Pode, né? Pode. Onde está isso? Na pergunta 136. A letra A, Letra exatamente. Então, aí a pergunta é pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Repara que ele está insistindo insistentemente. Então ele diz assim na pergunta 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos constantemente. Repara bem, quem manda é o espírito. Aí vem a pergunta que você está vendo. Pode, entretanto, desde que cede a vida do corpo, a alma o abandona. Agora vai você que lê mais devagar, e aí a gente pode ir acompanhando e raciocinando junto com você. Certo. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. É um corpo energético, portanto. Enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma. E esta o abandona. Claro, houve o rompimento do cordão fluídico que liga um corpo ao outro. Agora vem uma frase importante. Leia. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Claro. Porque se você está morto, ele não pode estar ali. Automaticamente, a falência dos órgãos, então, praticamente o expulsa do corpo físico do indivíduo. Vamos lá. Qual agora, Gama? Hein? Qual agora que nós vamos falar? Nós estamos na pergunta 136A. 136A. Bom, e claro, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Olha o que é após a morte. Simples massa de carne, sem inteligência, tudo que quiser, exceto um homem. Que quando o espírito se afastou, não há homem ali no meio. Né? Ficou um corpo. O resto é um corpo. Desde que houve o rompimento. Desde que houve o rompimento. Bom, então, se você vai para a pergunta 141, ele te joga mais luz. Certo. Há alguma coisa de verdadeiro, pergunta 141, na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e que o circunvolve? Olha a resposta, pessoal. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através do globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, sutil e leve, ao qual chamas perispírito. E o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito. Então nós vemos, pessoal, que durante toda a existência se deram outros nomes ao perispírito, com psicossoma, corpo espiritual. Esse foi dado por Paulo de Tarso. Modelo organizador biológico. Então, nós vemos
como é importante o conhecimento desse corpo, tá certo? Então você vê que existe também uma pergunta relacionada que esclarece isso. Esse corpo que nós denominamos perispírito, ele é muito puro, apesar de ser grosseiro ainda em relação às energias, pura e simplesmente. Então você vai, só para deixar claro ou deixa para depois? O quê? A pergunta 141 nós já vimos? Essa nós fazemos agora. Pois é, então vamos para a pergunta 186 para esclarecer. 186. Só deixando de rever o que é o perispírito com todos os detalhes dele. Isso, vamos lá. 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. Quando a essência do espírito está com esse corpo, ele está na sua presença, mas você não o vê. E nem o sente, né? Não, nem o sente. Certo. Mas pode, se você tiver evolução, constatar a presença dele. Isso nós encontramos em mundos muito nas aparições avançados, dos santos. Certo. Nas aparições dos santos, perante a igreja, por exemplo, entendeu? Ele se manifesta com um corpo, mas na hora que eles querem, aquilo se desfaz e acabou. Está submetido à vontade. Aliás, somente é dado a oportunidade de ver o perispírito de algum ente depois de um certo grau evolutivo, né, Gama? Claro, evidente. Não é? O atrasado não vê nada disso, nem sabe disso. Nós podemos ver a questão da Joana d'Arc em 1500, não é isso? Quando começou a haver a publicação de tudo, o pessoal correu para falar sobre o perispírito. Você vê que fica juntado aí, aparece fora do lugar. Isso. Exatamente porque eles tiveram que explicar como é que teve esses corpos, puderam chegar lá. Aí é que entrou o conceito do perispírito. Fora disso, nunca ninguém tinha tocado nesse assunto. Exato. Porque não incomodava. Mas para você entender como funciona, necessidade de conhecer o perispírito. Perfeitíssimo. Muito bom isso, gente. Na pergunta, na 186A, nos diz também que parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada? Não? Olha a resposta. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível. É o que o Gama acabou de dizer. É por isso que você, quando tem, por exemplo, uma comunicação espiritual entre dois espíritos, um ainda bastante atrasado, quase que não vê nada, já tem noção de vida, mas sem conhecimento, sem nada. Ele apenas percebe que está vivo, embora não esteja no sentido de vivo que nós conhecemos aqui. Mas há uma forma de inteligência nele e de vivência. Bom, aí acontece o seguinte, ele então manifesta de alguma forma e o pessoal fica espantado, maravilhado, e às vezes até constrói obras para ele, para trabalhar em nome dele e tudo. No entanto, essa evolução não é igual. Pode ver assim, na pergunta, aí eu vou te pedir para mudar, para 186. 186, é o que nós acabamos de falar, né? A segunda parte, semelhante demarcação. Semelhante demarcação não existe. Pode parar aí. Isso. Me diga apenas a 187. A 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro. Então, há perispírito com mais matéria ou menos matéria. Menos matéria.
alguma pouca presença de matéria ou muita presença de matéria ainda, porque é uma manifestação, depende do estado de manifestação psíquica do espírito. Tá? Então, quer dizer que se o orbe, como o nosso, que estamos em provas e expiações, ele tem uma tangibilidade, vamos por aqui. Exatamente. E o mundo primitivo também o é mais grosseiro ainda. Mas se ele já tiver em regeneração ou mundos venturosos, ele já é mais sutil. Por isso você tem manifestações espirituais extraordinárias. Certo. Mas tem manifestações espirituais em que o espírito fica impedido de manifestar todo o seu potencial, exatamente porque ele agora é muito espiritualizado. E os ambientes, as circunstâncias e a forma como foi feita a manifestação espírita, ela também não pode apresentar com toda a sua característica. Porque aí falta capacidade para o espírito se manifestar e os outros capacidade de perceber aquilo que está ali. Entendi. Então é uma evolução espiritual, mas também intelectiva, tá? Moralmente falando. Moralmente falando, claro. É isso aí. Perfeitíssimo. Portanto, a substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Não pode ser. Não pode ser. Então, nós temos situações em que eles vão procurar um espírito em um determinado lugar, estão próximos desse espírito e talvez até o vendo, mas não conseguem distinguir que é ele. Agora, os mais evoluídos percebem. Percebem, né? A evolução é muito importante porque faz com que esse mecanismo seja perceptível pelos espíritos desencarnados. Pois é, Gama, aí voltamos aqui a uma questão muito interessante. Veja bem, pessoal, quando foi programado a vinda de Jesus para a encarnação, lá 2000 e tantos anos atrás, como é que foi essa adaptação do local aonde que ele veio para encarnar num orbe de provas e expiações? O que acontece com todos eles. Por isso que, por exemplo, em certas circunstâncias, um espírito pode aparecer no mesmo local, tem muita gente. Uns vão ver, outros não vão. De acordo Isso aconteceu muito na época de Jesus. Exato, perfeito. Muitos não viam nele a grandiosidade, outros viam-no. Porque também depende de quem está vendo. É como se você, nos seus óculos, tivesse uns óculos bons e óculos maus. Tá? Só que não é óculos, não é órgão físico. Tá? É exatamente a característica do perispírito que ele tem. Que o perispírito tem, portanto, essa característica que digamos assim, importantíssimo entender. Não é um órgão comum. Então, ele é fundamental para as nossas vidas. Então, nós podemos dizer que Jesus, quando encarnou na Terra, ele veio se adaptando aos poucos até a reencarnação aqui há 2000 e tantos anos. E há texto na Bíblia que você encontra em que ele diz que não me manifestei ainda, mas vou me preparar. Entendi. Entendeu? Entendi. Muito bom isso. Com cada vez mais elevação espiritual. Só Jesus que dispunha de tudo isso na sua máxima potência. Ah, sim, porque ele é o nosso governador. Foi permitido também que ele pudesse vir, né? Porque não quer dizer que o espírito elevadíssimo... Uma pergunta, Gama. Um espírito elevado, ele pode fazer aquilo que ele quer? Não. Com o seu livre-arbítrio? Não, ele poderia fazer, mas ele não tem permissão para isso. Ah, tá. Mas eles, às vezes, sugerem. Entendi. Isso, digamos assim, inteligências ainda superiores, moralmente falando, vão examinar a potência dele, a capacidade dele de exercer aquilo, e a necessidade também, porque também não adianta você dar muita luz para o cego. Ele não enxerga mesmo. É a parábola da... exatamente. Ele não enxerga mesmo, por que você vai levar a luz para ele? Ele não vai ver, talvez ele saia correndo. Para fugir daquilo que assusta. Perfeito. Tá? Mas, por isso que as aparições são tão difíceis, quando físicas. Aparições físicas. São muito difíceis de serem venturosas nas suas missões. Porque exatamente você está exigindo demais deles.
Então, o perispírito tem muitas características, aliás, analisar em um dos livros espírita que eu não trouxe, por infelicidade, deixei em casa e me responsabilizo por isso, mas, de fato, então são perguntas diversas de qualidades do perispírito que estão colocadas no livro próprio para isso. Livro Perispírito. Perfeito. Aqui, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Tudo bem, Tá vamos certo? lá. Pessoal, nós temos Olha, que fazer Espiritismo é isso mesmo. É doutrina, mas é também ciência. Por isso que agora existe um certo movimento para frear um pouco a coisa como está vindo, ou vai fazer uma mistura na cabeça de todo mundo. É isso. Que é preciso entender o seguinte, você não passa do aço direto para um espírito puro. Poderia fazê-lo, mas não ficaria sem. Quem chegasse a esse estágio ficaria puro. Mas ninguém está nesse estágio. Tá? Exato. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos justamente estudando um pouquinho sobre o perispírito, que tem várias anotações no Livro dos Espíritos, começando pela pergunta 93, tá? Em diante, muita coisa. Kardec foi muito feliz em recebendo isso da espiritualidade e colocando em livros, tá certo? Mas fala, Gama. Então, você agora, para finalmente botar um ponto final sobre o perispírito, podemos deixar isso de lado? Certo, de lado ou não? No sentido de bem claro o conhecimento. Exato. Você vai para a pergunta 185, só para ler suavemente e a gente faz um comentário rápido. Depois vamos para a que interessa, que é a 186. A 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Olha que coisa interessante. Todos começaram como o vosso. Ponto. Não precisa mais nada, que era muito grande a pergunta. Agora vamos para 186. Kardec esclarecendo. Olha bem como ele estava inspirado. Exato. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Claro. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. E esse espírito puro tem que descrever o perispírito. Você vê como é difícil para eles. Se eles mesmo não têm uma percepção total e completa, porque é incompleta, né? Então... Aí entra um outro problema de linguagem, né, Gama? Linguagem. Porque nós não temos palavras para a espiritualidade possa usar para dar uma definição definitiva sobre o perispírito. Porque a nossa língua é pobre. As línguas do mundo são pobres. Aliás, a língua portuguesa é uma das mais ricas. Substantivos, adjetivos, verbos, etc. O inglês é pobre. Outros são pobres também.
Você vê naquela época lá, o aramaico, sabe-se hoje que tinham só 5.000 palavras. Imagina, para aquela época. Já era o suficiente para para aquela época. Hoje não. Nós temos o português falado aqui no Brasil, que é uma maravilha. Eu não sei quantas palavras nós temos catalogadas, mas me parece que deve ser mais de 13.000. Então o perispírito ele vai se purificando. Ah, tá Hoje vendo em só? dia, então, nós temos palavras que descrevem melhor. Certo. Tá? Ele é bruto, ele é grosseiro, ele não é útil no princípio. Tá? E as pessoas utilizam isso para fumar, para isso, para aquilo, para adquirir algumas, entre aspas, qualidades. Qualidade. Que não são qualidades propriamente, mas que ainda demonstra a presença dele. Certo, Tá? certo. Pelo fato de estar contrariando leis materiais bem elementares. Agora, se você for a continuação da pergunta 186, você já foi? Ah, já fizemos, Então, a substância do perispírito, agora 187, é a mesma em todos os mundos? Não. Daí você vê que a Kardec dando quase uma definição de que no mundo espiritual se encontra mundo em todos os estágios. Sim. Estágio material Isso. e estágio espiritual. Então, há mundos mais envolvidos, o espírito, ainda atrasado, não se sentiria bem lá. E, ao contrário, acontece. Se sentiria muito bem, mais puro, mas com dificuldades para se manifestar. Perfeito, perfeito. E sem essas qualidades, ninguém poderia descrever nada sobre o mundo espiritual. Essa que é a matriz do problema. Então, teve que mostrar o que é o perispírito, mostrar as deficiências dele, quando ainda estamos vinculando com atraso, ou com a superior. Com atraso, por exemplo, quando ainda você é espírita, mas está ainda muito vinculado à sexualidade, por exemplo, que antes de existir a sexualidade, ela está na mente. Está na mente. Então, ela existe de alguma maneira. Então, se você é um indivíduo profundamente levado pela sexualidade, você ainda está bastante atrasado espiritualmente. Mas se você é levado por uma sexualidade normal, é absolutamente normal. Normal, claro. Tá? Você pode procriar, ter filhos, etc. Teus filhos nem sempre terão a mesma virtude sua, espiritualmente falando. Então é importante dizer, isso não se deixa herdado, mas você deixa os princípios. Papai conseguia fazer isso, vovô conseguia fazer isso ou aquilo. Enquanto que, em condições materiais, ele não consegue fazer, hoje em dia, a mesma coisa. Perfeito. O tempo passa e ele pode evoluir ou involuir. E essa involução dele recua um pouco, porque passando de uma evolução para outra, ele vai deixar coisas fora da aquisição dele, porque ele não captou bem. Então ainda está se pronunciando mal. Ou seja, tem dificuldades para isso. Sim, sim. Por isso que muitas vezes, com pacientes aparentemente normais, ele vai ao falecimento e vice-versa. Então nós O podemos... perispírito não colabora com a reação que você espera. Entendi. E materialmente falando, do ponto de vista espiritual, tá, também acontece a mesma coisa. Exato. Então nós podemos dizer que espíritos superiores podem vir e se manifestar em orbes inferiores. Pode, mas só que é o seguinte, ele se manifesta, mas para isso ele para e passa algum tempo para relembrar aquilo tudo. Certo. Agora, depois que ele está evoluído, então ele já tem aquilo tudo, ele pode chegar atrás e pegar. Só que depois que se vai, para voltar através de atitudes morais. Sempre. Agora, nós que estamos em provas e expiações, podemos ir a mundos mais avançados, Gama? Se conduzidos, sim. Ah, sim. Pela Se nossa conduzidos vontade, não. E tendo autorização para que você vá lá. E geralmente assistidos. Olha que coisa então, bonita. Digamos assim, não tem ninguém vigiando no céu para você não sair de lá. Vamos falar de céu uma vez da outra. Tá? Entendi. Então, você não precisa de autorização de alguém para chegar numa petição lá, fazer uma petição para fazer isso aqui. Não tem. O que tem é o seguinte, evolução espiritual. Se você consegue entrar
apesar dos seus esforços, tudo bem. Se não consegue, você tem que parar ali. Tem que parar. É teu estágio. Exato. Porque a tua mente ainda não está preparada. Então quer dizer que há uma barreira fluídica, evolutiva, que você não consegue ultrapassar. Então, conhecimentos avançadíssimos, se fossem julgados para o espaço, assim, para julgar por qualquer um que adquirisse, ele poderia adquirir, mas não conseguia executar, porque lhe faltaria evolução moral. Tá? Por isso que quando a doutrina espírita veio para o Brasil, especialmente, para poder fazer base para lançamento maior, o Brasil é uma potência, não só no tamanho, mas também nas virtudes que teve em relação à aceitação. Você imaginou tentar levar direto para os índios americanos alguma coisa como conhecimento de Jesus? Eles não iam captar, eles não tinham condições. Eles viam coisas maravilhosas, sobretudo nas curas. Então Jesus, não só ele, mas os outros que lhe vieram também, depois foram ensinando, foram formando pessoas que tinham condições de manipular, às vezes, até a matéria. Sim, sim. Embora estivesse fazendo aquilo inconscientemente, pelo simples fato de estar ele com as forças necessárias. Agora, em condições normais, o que havia era simplesmente o crescimento da ignorância. Agora, o senhor falou dos índios americanos, lembrei-me de uma pessoa, Edgar Cayce, dos Estados Unidos, né, Gama? Sim. Ele foi um médium extraordinário que fez e mostrou a possibilidade da evolução de um espírito, captando e utilizando, de acordo com o seu grau evolutivos, através de curas. Ele chegava para uma paciente, ele disse assim, olha, você está com isso, com aquilo outro. E eu ia para o médico mesmo, aqui encarnado, e constatava, realmente ela está com esse problema. Como Edgar... Você encontra espíritos assim, desencarnados, atuando em casas espíritas ou não. Exato. Que ajudam, até onde ele pode ajudar. Exato. Quando não pode, não tem. O limite passa. Perfeito. O problema esse da doutrina espírita é exatamente esse. Por isso que está tudo retardado. Por quê? Porque a evolução tem que ser moral. Assim. Não adianta você ter a evolução intelectual. Você vê, por exemplo, países que hoje dispõem, ou nações que hoje dispõem de arma atômica, é o suficiente para ganhar a guerra? Não. Não. Porque eles não vão poder mexer com certos elementos espirituais. Exato. Tá? Então, a guerra final, quando nos interessa, ou seja, quando interessa o nosso conhecimento para efeito de estudo, só para ir, não é para atingir o outro, não. Sei. Com o conhecimento para efeito, a gente sabe que a nossa evolução tem que ser, acima de tudo, moral. Moral, perfeito. Então, esse conhecimento não pode ser ministrado, isso é superior para inferior, a determinação. Perfeito. Não pode ser manipulado por terceiros ainda despreparados. Então, começa com a evolução moral. Por isso que é interessantíssimo, a doutrina espírita, que começa no meio essencialmente material, ela, de repente, diz o seguinte, daqui para frente nós vamos cuidar só a terceira parte do livro dos Espíritos, só o aspecto moral. Quem é que ia pensar que numa manifestação mediúnica, às vezes no terreiro de um centro espírita, não é espírita, é um centro espírita, mas é um centro mediúnico, com pessoas que têm faculdade mediúnica, até onde pode utilizá-la com benefício para um e para todos. Pode até levar a acidentes, quase que de desencarnação, ou talvez até mais, chegando a esse extremo. Então precisa haver um limite. E há. Por isso que há essa, digamos assim, tristeza, que se me permite usar essa expressão, dos encarnados ao tomar conhecimento que a certo ponto eles podem ir. Daí para frente não pode, tem que ter evolução moral. Exato. Quem tinha essa evolução moral para a gente perceber que ele percebia tudo com rapidez? Chico Xavier. O Chico Xavier encarnado, ele captava rápido. No princípio ele mesmo duvidava, ele até pedia ajuda. Depois é que ele pôde perceber que efetivamente não é que não se possa dar, você não tem como ministrar moral a uma terceira pessoa. Perfeito. Repara que é difícil. É difícil. A pessoa não sai do seu ambiente material, tá? E que tá bom.
Tá gostoso? Você não consegue ir para a parte moral. Tá? Porque se acomoda também. Exatamente. Né? Você, por exemplo, se atreve a chegar para uma criança que está passando mal, está morrendo sufocado, através de um passo, a imposição das suas mãos evitar, você não consegue, você não tem essa força. Mas um espírito evoluído se aproxima e indica o que tem que fazer, é feito, ou ele mesmo faz, incorporado, obviamente. Ele também não pode fazer se ele não tiver ser incorporado perto dele. E aí consegue a cura. Perfeito. Mas, Gama, hoje já encerrou o nosso tempo, infelizmente, né, pessoal? Esse caminho é lento mesmo, não sim. vou te negar. Tá porque certo. tudo que fala sobre o perispírito é complexo, não é fácil, por isso se você chega na pergunta, acho que é 93. 3, né? é. Não sei qual é exatamente. 93. Perispírito, exatamente, 93. Exato. Você vai para 135, 141, 155, 186, 187, 257, 284 e dezenas de outras, neste livro e em outros livros, que também analisam o perispírito. Perfeito. Mas ele é muito complexo. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso programa hoje, não é isso? E desejando a todos que tenham um excelente 2024, que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. As suas considerações finais, Gama. Meus irmãos, me perdoem o dia de hoje, eu estou bastante gripado, mas acho que deu para passar o programa. Viemos assim mesmo, estamos lutando aí, evidentemente, com a nossa idade. E peço a Deus que me dê força para continuar nessa área de conhecimento da doutrina espírita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Chico Xavier deixou essa mensagem para nós. TVC, a TV do Correio da Manhã.